Boku no Hero acabou. It's over. 8 anos de time skip. Deku se torna professor, Bakugou é o herói número 1 e o Shoto número 2. Deku perdeu sua peculiaridade. Deku continua a ser um herói com a ajuda da tecnologia desenvolvida pela Hatsumi. Bakugou fica com a Uraraka. Sobra nada pro Betinho. Bom, esse é um dos exemplos que a maioria das pessoas falavam sobre o final de Boku no Hero. E cara, como é bom esperar. Recentemente eu postei um vídeo falando que Boku no Hero teria um novo final com 60 páginas extras, sendo 38 sobre o epílogo. E cara, tá aí, é real. E não só real, é perfeito. Então deixa o like, se inscreve no canal e compartilha pra todo mundo que falou mal do final de Boku no Hero pra eles pagarem com a língua. Bora pro capítulo? O capítulo começa com a Uraraka em um lugar muito estranho, um lugar bem plano e ela tá olhando pra cima. Ela fica perguntando que lugar é aquele e lembra que tem que organizar os documentos sobre as coisas de super-herói e tal. Porém, quando ela percebe, Toga tá na sua frente e ela fica pensativa. Toga fala: "Ei, Ochako." Então vemos que era tudo um sonho e o Chaco Uraraka estava no seu escritório. Aqui podemos ver que a vida de super-herói dela se desenvolveu de uma forma muito boa, mas ela ainda continua trabalhando como uma pessoa normal. Afinal, os crimes diminuíram bastante. Capítulo 431, More. Temos a Ochako falando: "E pensar que vocês três conseguiriam vir no mesmo dia, aposto que todo mundo vai adorar." Vemos que ela estava falando com Lemillion, Nejiri e Suniter, todos três com uniformes muito bonitos, e o Lemillion começa a falar: "Será que as crianças vão ligar para um Zé Ninguém como eu?" A Nejiri pergunta por que ele fala essas coisas e acha isso curioso, e o Suniter responde dizendo que é uma honra poder auxiliar no aconselhamento de individualidades da Uravit. Então temos a confirmação que o Lemillion se tornou o herói número 1. Não foi o Midoriya. Mas calma que esse final tá perfeito e você vai entender o porquê. Eles conversam um pouco sobre treinar novatos, a Uraraka diz que isso é muito importante, a orientação para os alunos e tal, de como usar suas individualidades, e eles continuam conversando sobre várias coisas, principalmente sobre alguns alunos pupilos que eles estão treinando. Vemos que Hawk está vivo e está bem também, e ele se tornou uma pessoa importante com a negociação do governo com os super-heróis. Com tudo isso, vemos que a Uraraka é uma pessoa que vem trabalhando muito, e chega o Suniter e pergunta para ela: "Então você consegue reservar um tempo livre para si mesma?" Uraraka fica meio pensativa e não tem tempo de responder porque chega um monte de crianças querendo falar com o Lemillion e com super-heróis. Então podemos ver que as crianças ainda se importam e querem ser super-heróis, e o Lemillion tem uma interação bem legal com as crianças. Então a Uraraka responde a pergunta que Suniter tinha feito para ela. Ela responde que admite que tem sim muito trabalho e responsabilidades, afinal ela está dando continuidade a um projeto que já existia. Mas ela ama ver pessoas felizes, então ela está trabalhando com o que ela gosta. A Nejiri ouve tudo isso e responde que ela é igual ao Amadik, e o Amadik fica todo envergonhado. A Uraraka continua dizendo que a Tsuyu sempre acompanha ela nos trabalhos, então ela pode continuar vendo os amigos dela. Então basicamente todo o tempo de trabalho é todo o tempo que ela tem pra ela, porque ela desempenha algo que ela gosta muito. Vemos a Tsuyu e a Uraraka conversando em um metrô. A Tsuyu pergunta se a Uraraka voltou a sonhar com a Toga. Ela responde que sim, deve fazer mais de um mês e ela já fez exames e tal e não deu nada de errado. A Tsuyu diz que ela não deve se prender a um só médico, deve ir em outro médico, e ela tem que parar de aceitar tudo e guardar as coisas só pra ela. A Uraraka responde dizendo que é o que ela tá tentando fazer, mas será que a Toga tá querendo contar alguma coisa pra ela? Ela lembra do dia que a Toga deu a vida pra salvar ela e acabou morrendo no lugar. Como foi basicamente uma transfusão de sangue, ela pergunta se a Toga pode estar vivendo dentro dela, como Midoriya com os portadores antigos do One for All. A Tsuyu acoraja ela e diz que ela tem que se lembrar então dos sonhos, para saber o que a Toga quer falar com ela. Então cortamos por uma estrada e vemos Kirishima, Bakugou e Midoriya. Bakugou continua com a sua mesma personalidade, mas pergunta por que ele tem que ficar dando carona pro Midoriya. Kirishima responde rebatendo ele, dizendo que foi ele mesmo que deu a ideia, porque tinha acabado de comprar um carro novo e estava todo orgulhoso. Midoriya fica muito feliz e agradece, ressaltando que o banco do carro afunda, então é algo bem legal a interação deles ali. Kirishima fala com Midoriya e pergunta se tem algum aluno que lembra o jeito dele, e vemos que eles basicamente também estão caçando pupilos. Kirishima recebeu muita ajuda do Fat Gun, e o Midoriya diz que o Bakugou recebeu uma enxurrada de aplicações para ser um sidekick, que são os pupilos, mas todos caíram no choro e desistiram pelo jeito do Bakugou. Pra vocês terem noção, o Bakugou começou em 4º lugar, mas ficou em 15º por causa do seu comportamento. Eles têm uma interação bem legal ali onde Deku e Kirishima conversam que todos se inspiraram vendo o Bakugou na luta contra o All for One, mas o comportamento dele já fez todo mundo meter o pé. Bakugou fica estressado, brincando, falando que vai expulsar os dois do carro, mas responde dizendo que se alguém tivesse dito que iria superar ele, ele teria aprovado a pessoa na mesma hora.
Temos uma cena muito legal onde vemos que o cartão de All Might que o Bakugou tinha foi assinado. E o Bakugou pergunta pro Midoriya se ele vai continuar sendo professor. Ele diz que ele tá gostando de tudo isso, porque nos dias livres ele consegue coletar dados pra armadura. E diz que tá muito feliz com essa conquista. Mas ele diz que os sentimentos dele não mudaram. Ele gostaria de ser um professor mesmo se ainda tivesse o One for All, pois ele pode compartilhar as experiências dele com os alunos. O Midoriya é todo feliz da mesma forma que o Uraraka diz que ele trabalha com o que gosta. E ainda assim pode voltar a ser super-herói por causa da armadura com todos eles. Ele agradece ao Kirishima e ao Bakugou. Bakugou fica meio pensativo com isso e responde que sabe. Kirishima zoa o Bakugou falando que o Deku acabou de recusar a oferta de ser da agência dele. Midoriya não entendeu isso de primeira, mas mesmo assim ele responde que não quer. Mas aí a cena muda. Bakugou diz que talvez ele não seja a melhor pessoa pra falar isso, mas ele diz pra Deku que já tá na hora dele começar a se valorizar mais. Se ele continuar assim não vai perceber nem as coisas mais óbvias. Midoriya fica em choque e fala, olha quem tá falando. Mas o Bakugou continua dizendo que dar tratamento especial pra todo mundo significa que ninguém é realmente importante pra ele. Midoriya cada vez vai se afundando mais no banco de trás do carro e o Kirishima pergunta por que o banco do carro é assim. Mas Midoriya fica reflexivo sobre isso que o Bakugou falou. Então podemos ver todos os membros da antiga classe 1A reunidos, para comemorar que Todoroki chegou na segunda colocação de super-heróis. Todos eles têm interações muito legais que não cabe eu falar aqui, vai lá ler o capítulo porque é algo que só você lendo você vai conseguir sentir da mesma forma. Temos painéis muito bonitos sobre todos os super-heróis que ainda atuam desde as antigas e até mesmo os mais novos super-heróis. Eles conversam que basicamente os heróis uma hora vão acabar. A taxa de criminalidade desce a cada ano, mas ela nunca acaba e provavelmente nunca vai acabar. Mas os super-heróis são o contrário disso, tem muitos super-heróis para poucos vilões. Então Todoroki diz que Tokoyami tem razão no que ele tá falando, porque foi ele que puxou todo esse assunto. Ele diz que recentemente muitas pessoas têm dito uma coisa para ele. Elas dizem, você lutou contra um destino cruel e cumpriu a sua missão. Todoroki diz que mesmo hesitando e tropeçando algumas vezes, ele não tem dúvidas de que tomou as decisões certas na sua vida. E diz que a vontade de continuar seguindo em frente surgiu naturalmente na sua vida. E Todoroki diz que é por isso que, pensando no futuro, ele vai participar de um curso para fazer tigelas e hashizo lá em Ishikawa. Bakugou e Deku ficam surpresos com isso, mas Todoroki diz que isso é a vontade dele. Ele diz que a comida que eles comem deve ficar mais gostosa com os utensílios que ele vai fazer. E é muito interessante a gente ver isso porque a gente vê eles sempre tendo o que querem, né? Tá certo que tem o arco ali dos vilões e tal, onde o mundo basicamente tá acabando, mas eles sendo super-heróis, eles sempre são o foco da atenção. Agora eles estão dando detalhes para as coisas mais simples, coisas mínimas, e realmente fazem um ser humano feliz. Todoroki diz que rezando no altar do Toya percebeu que ele gosta muito de comer, então ele percebe que ele não é composto apenas pela vontade de ser super-herói. Bakugou diz que ele tá com tempo de sobra então. Todoroki responde dizendo que é porque agora o coração dele tem muito tempo livre. E ele diz que o Bakugou tirou isso de Parasite. Eu não entendi muito bem essa referência, mas se alguém entendeu, deixa nos comentários aí. Vemos agora as garotas conversando sobre algumas pessoas da classe 1B, dizendo que o Kuroro e a Kinoko estão namorando. Vemos também que Kaminari e Jiro têm alguma relação. Afinal, suas agências de super-heróis são uma do lado da outra. Mas Midoriya começa a refletir no meio de tudo isso. Ele se lembra do que tinha dito para Bakugou anteriormente e também se lembra de Shigaraki. Então ele percebe que tem algo que nem ele mesmo tinha percebido. Vemos ele olhando para Uraraka que está do outro lado da sala e ele começa a pensar. E aqui a gente entende que Deku gosta da Uraraka, mas que ele nunca soube aproveitar esse lado. Mas quando os dois poderiam ter uma interação, todos recebem um alarme dizendo que tem um carro sendo roubado e que o ladrão pode causar perigos sérios. Então temos uma página linda, onde podemos ver todos os alunos da antiga 1A indo em direção a esse local. Eu tô deixando aí a página colorida pra vocês, e cara, essa é uma das páginas mais lindas que eu já vi na minha vida. E ela é extremamente simbólica porque podemos ver que Deku realizou seu sonho. O sonho de Midoriya nunca foi ser o herói número 1, e sim ser alguém com que as pessoas possam se orgulhar e se inspirar. A história que nos é contada dizendo como Deku se tornou o maior herói de todos é verdade. Ele derrotou Shigaraki, ele acabou com o mal. Mesmo que ainda existam vilões, a maldade cada vez mais desce. Que dia de sorte pra esse cara, hein? No dia que ele decide roubar todo mundo, estão todos os super-heróis basicamente ali. Todos os personagens basicamente continuam com a mesma personalidade. Eles interagem ali falando quem chegou primeiro e tal. O Deku fala que foi o Ida e o Bakugou fala que foi ele. E o Kirishima brinca falando que eles não vão ficar desempregados tão cedo assim. Então eles começam a se despedir
despedir. Todoroki diz que já pagou a conta, então todo mundo pode ir embora tranquilo. Mas como o Todoroki era o motivo da festa, todo mundo racha ali. Então Bakugou e Midoriya se despedem, com Deku pedindo pra ele ir lá na escola da UA uma hora pra dar uma palestra como professor convidado. Então Deku indo embora sozinho começa a pensar novamente. Dar tratamento especial pra todo mundo significa que ninguém é realmente especial pra você. Então a cena corta pra Ochako e a Tsuyu se despedindo também. A Ochako começa a pensar que amanhã vai ser outro dia no final. Mais um dia de trabalho duro, mais um dia como qualquer outro. Mas ela começa a se lembrar do Midoriya e como eles estavam longe, não deu pra eles conversarem muito. Mas ela diz que não tem problema, porque agora eles estão se vendo bastante por causa do trabalho. Afinal, o Deku voltou a ser super-herói também, além de professor. Ela se lembra lá do outro capítulo quando o Deku diz que ela é a heroína dele. Então ela diz que depois daquela batalha, nós descobrimos o que queríamos e o que deveríamos fazer. Respeitamos as escolhas uns dos outros e continuamos a sorrir juntos. Isso é um privilégio tremendo. Ela se lembra da época que disse que gostava do Izuku, mas ao mesmo tempo ela disse que queria poder conversar mais com Midoriya. Mas nesse momento, Midoriya aparece no meio da multidão de pessoas que estavam ali e cumprimenta o Ochako, dizendo: "Que sorte que você estava aqui." Então nesse momento, o Ochako começa a se lembrar da Toga. Ela fica surpresa com Deku ali. Então vemos basicamente a Toga falando na cabeça de Ochako que não tem problema. Midoriya começa a falar: Eu respeito todo mundo. Todos vocês são especiais. Eu gosto de todos. E eu sempre pensei que era simples assim. Mas hoje eu fiquei com vontade de conversar mais com você, Uraraka. E não só hoje, daqui pra frente também. Então Ochako finalmente lembra o que Toga estava dizendo nos sonhos dela. Toga começa a falar que viveu do jeito que queria. E por ter amado tanto a Ochako Uraraka, mesmo que de sua forma mais psicopata possível, ela quer que a Ochako viva do jeito que ela quiser. O Midoriya fala: "Quero continuar." O Ochako fica meio envergonhada com tudo isso e começa a se lembrar que já faz mais de um mês que eles começaram a se ver com mais frequência por causa que o Deku ganhou a armadura. Então o Deku pergunta o que ela acha. Ela fica bem envergonhada, se lembra de Toga e a Toga meio que dá um empurrãozinho nela e responde que sim, eles pensaram a mesma coisa. Eles apertam as suas mãos e aqui acaba Boku no Hero Academia. Cara, eu nem preciso dizer o quanto esse final foi perfeito. Tudo que a gente queria, literalmente tudo tá representado aqui. Seja o Deku como um super-herói, quem ficou no top 1 dos heróis, sua amizade com o Bakugou e a sua relação com a Uraraka. Mesmo não ficando um negócio muito explícito, dá a entender que agora eles vão tentar, mesmo que não dê certo. Eles vão tentar alguma coisa. E cara, era basicamente óbvio que isso ia acontecer. Mas é muito legal saber que isso realmente aconteceu. Eu, tô muito feliz com tudo isso, porque esse capítulo foi perfeito, igual eu já disse, foi perfeito mesmo. Não tem nenhum erro esse capítulo. Eu fico feliz que Boku no Hero tenha se encerrado dessa forma definitivamente. Queria muito que outras obras como Jujutsu Kaisen, que eu citei anteriormente no vídeo passado, pudessem ter algo do tipo, mas eu acho bem improvável. Afinal, o último volume de Jujutsu Kaisen já foi lançado. Mas é isso, esse foi o capítulo. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado do capítulo e gostado do vídeo. Deixa seu like se você puder para ajudar muito. E se inscreve e compartilha também, além de se tornar membro quem puder e quiser. Eu vou ficando por aqui, até mais, valeu e fui!